Olá, seja muito bem-vindo ao programa Assunto do Dia desta segunda-feira. Estamos juntos iniciando aqui uma nova semana, que ela seja muito produtiva e abençoada para todos nós. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui na tela da nossa Rede Brasil de Comunicação, canal 14.1. Quero também agradecer a você que está em casa, que nos assiste através do nosso site, redebrasiloficial.com.br. Lá também é possível você nos acompanhar ao vivo e interagir com a gente. No YouTube também você nos assiste ao vivo, youtube.com/Rede Brasil Oficial. Lá você clica TV ao vivo e nos acompanha. Lá também tem vídeos de edições passadas aqui do nosso programa. Então você fica lá por dentro de toda a nossa programação. E a gente agradece todo o carinho e audiência através do site e também através do YouTube. Então olha só, fica com a gente porque o assunto do dia só está começando. Hoje aqui no nosso programa vamos ter um papo muito especial sobre os desafios de manter uma alimentação saudável na correria do dia a dia. A grande busca das pessoas hoje em dia tem sido por métodos que auxiliem a ter um estilo de vida mais saudável e esse método seja de forma mais prática possível. No meio de tanta correria, de tantas obrigações e várias tarefas diárias, é difícil quem consiga aí arrumar um tempo e também disposição para levar uma vida organizada. Simples a gente sabe que não é. Mas saiba que apenas uma questão de dar o primeiro passo, isso vai te ajudar bastante a sair do sedentarismo, a pensar numa alimentação saudável para viver mais e viver com qualidade de vida. Aí para que isso aconteça, isso envolve equilíbrio, boa alimentação e uma rotina também de exercícios físicos. Só assim, só dessa forma é possível você alcançar os seus objetivos. Para nos orientar melhor sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Lígia Barros. Lígia, ela é nutricionista e docente da Faculdade Pernambucana de Saúde. Também aqui no nosso espaço temos o prazer de receber o Dr. Fábio Queiroga. Dr. Fábio, ele é clínico geral e preceptor de residência em clínica médica do Hospital Miguel Arraes e Agamenon Magalhães. Então daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui os nossos convidados de hoje, vamos ter dicas e orientações, mas agora queremos ouvir você que está em casa. Que tal ligar para a gente e interagir? Você vai interagir respondendo a nossa enquete do dia. Vamos lançar agora aqui a nossa pergunta do dia. A nossa enquete hoje é a seguinte: a correria do dia a dia interfere na qualidade da sua alimentação? Sim ou não? Compartilha com a gente. A sua correria diária, ela interfere na sua alimentação? Interage com a gente. 3797-9528 é a nossa linha interativa. Ela está aberta a partir de agora para você ligar para a gente, responder aqui a nossa enquete do dia, mandar também a sua dúvida sobre o tema. Você vai aproveitar a oportunidade porque daqui a pouquinho nossos convidados eles terão o maior prazer em responder as suas dúvidas sobre o tema. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet, a nossa fanpage. Você acessa, responde também nossa pergunta, deixa também a sua dúvida sobre o tema. Tudo vai ser lido daqui a pouquinho ao vivo. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Acesse agora o WhatsApp, deixe lá sua participação, sua pergunta, tudo daqui a pouco a gente lê e repassa para os nossos especialistas. E a gente reforça mais uma vez, para você ter uma vida saudável, a atividade física ela é muito importante para quem quer perder peso, por exemplo, emagrecer. Pois a combinação entre a dieta e a atividade física, essa combinação ela é fundamental para um bom resultado. Além de auxiliar na perda de peso, a atividade física também é uma fonte de motivação e autoestima para dar continuidade aí na sua reeducação alimentar que uma vez foi iniciada. Além das calorias gastas durante o exercício, dependendo aí do tipo do treino, o metabolismo ele vai continuar acelerado mesmo depois dessa atividade, aumentando aí o gasto energético do corpo. Então você não vai acumular muita gordura e a gente vai entender muito mais na prática com quem entende sobre o tema, com os nossos especialistas. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Lígia Barros, ela que é nutricionista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço, Lígia. Prazer, é um prazer mesmo estar aqui novamente e poder esclarecer a população, já que a gente tem tantas dúvidas atualmente e tantas informações conflitantes, Também queria dar boas-vindas, ao Dr. Fábio Queiroga, clínico geral, preceptor em residência clínica, doutor? Seja muito bem-vindo também aqui ao nosso espaço. Obrigado pelo convite. Tudo bom, Lígia? E é muito interessante, porque isso é muito importante para a população, uma queixa muito comum no consultório, não é? E aí, de fato, é muito esclarecedor para a população isso.
quando a gente fala em alimentação saudável, as pessoas já pensam que é comer mais folhas, frutas, verduras. É só isso ou tem mais que isso, né? Como é que a gente poderia começar já definindo o que é essa alimentação saudável? O conceito de saúde é bem amplo, né? Então, a alimentação saudável passa por tudo aquilo que não vai causar transtorno. Quando a gente fala do consumo de frutas e vegetais, realmente, né? As últimas publicações científicas da OMS e de outras academias mundiais reforçam que a gente deve consumir mais vegetais. Porém, algumas outras medidas ao longo do nosso dia a dia podem ser tomadas para melhorar essa alimentação. E um dos passos, assim, principais, primordiais, seria a redução dos ultraprocessados. Né? E aí tem tudo a ver com o tema de hoje. A gente tem uma vida cada vez mais corrida, uma rotina que não nos permite mais cozinhar e acaba fazendo mão de alguns alimentos, né, que já estão prontos e muitos deles têm alto nível de conservantes, alto nível de açúcares e de calorias, o que vai acumulando e contribuindo para um cenário atual nosso que é de doenças crônicas não transmissíveis. Então, quantas pessoas não têm hipertensão, diabetes? E isso muito tem a ver com o estilo de vida, né, esse sedentarismo que você até falou anteriormente, e essa alimentação. E essa prioridade por uma alimentação saudável, doutor, é só para quem visa aí perder peso ou não? O nosso corpo, né, precisa dessa alimentação equilibrada para que ele trabalhe melhor. Um ponto importante é dizer o seguinte: ser saudável não significa ausência de doença. Tá? Isso é fundamental. É o ponto de partida. Se você começa a entender isso, né, você consegue caminhar numa vida saudável. Então, o que é ser saudável? Né? Bem-estar social, bem-estar físico, bem-estar espiritual, bem-estar com a família, né? E bem-estar consigo mesmo. Se você não sai do bem-estar interior seu primeiro, você não vai conseguir externar nunca isso. E isso passa por toda a programação da vida. Né? Interessante que recentemente eu estava assistindo o filme de Gandhi e ele fala isso, uma da mensagem que ele passa é: você nunca vai estar bem com o exterior se você primeiro não estiver bem com o interior. Então, o autoconhecimento é o ponto de partida para uma vida saudável. Né? Então, tem muita gente queixa, que a doutora Lígia deve ter também, né? Não, mas ó, eu faço exercício para poder beber, eu faço exercício para poder comer. Não é isso, a gente não está procurando a ausência de doença, e sim uma vida futura saudável, um envelhecimento saudável, né? Para você ter uma vida mais longínqua. Para ter qualidade de vida é preciso priorizar. Acho que tem um tripé muito interessante que a gente fala sempre aqui no nosso programa, é a preocupação com a alimentação saudável, a qualidade do sono e a prática de atividade física. Exato. Tem que ter esse tripé, ele tem que estar equilibrado, tem que estar alinhado, porque só alimentação não é o suficiente. Não. Só atividade física também não é suficiente. Não. Importante o que o Dr. Fábio falou em relação até essa questão do emagrecimento. Muitas pessoas só procuram, né, melhorar a alimentação pensando na perda de peso. E aí é importante a gente repensar, na verdade, a nossa imagem corporal em relação a isso. Né? A gente sabe que o excesso de peso muitas vezes está relacionado a algumas doenças, mas a gente sabe também que nós temos uma individualidade biológica. Então, algumas pessoas vão ter pesos maiores do que outras. Né? E muitas vezes essa perda de peso ela está associada a um fator de estresse. Aquela pessoa que almeja, né, um corpo que não necessariamente ela vai conseguir alcançar, né, um padrão, um estigma que muitas vezes é pregado socialmente. Então isso também é um fator de adoecimento. Então é importante a gente repensar mesmo a qualidade de vida, né, como um fator essencial para essas mudanças. Cada metabolismo é único, né, doutor? E aí precisa se observar aí as individualidades, porque algum problema hormonal também pode afetar nesse ganho de peso e por isso que a pessoa, se não controlar esse problema hormonal, nunca ela vai chegar nesse ponto de equilíbrio, não é verdade? Histórico familiar é muito importante, né? Enquanto as pessoas magrinhas chegam no consultório com colesterol elevado. E esse é um fator não modificável, né, doutor? O histórico familiar. E aí essa pessoa, por mais que ela seja magra, não é? E ela chega pra gente dizendo que, ó, eu como hambúrguer, como chocolate, como tudo, e não engordo. E até tem uma queixa, que se eu parar de comer isso, eu emagreço muito. Então, de fato, esse equilíbrio é muito difícil do que é saudável. E às vezes chega uma pessoa sobrepeso ou obesa que tem um nível de colesterol alto. Só que a gente tem que lembrar que a obesidade ela não é só um fator de risco para a doença do coração, infarto ou o AVC. Não é? É também fator de risco para alguns tipos de câncer, câncer de bexiga, enfim. A obesidade não é uma coisa legal. E o que acontece, né, quando a gente se alimenta?
seja por alimentos saudáveis ou não saudáveis, tudo que a gente ingere se transforma em energia no nosso corpo, seria mais ou menos assim, Sim. a grosso modo explicando? A gente tem 3 componentes básicos da nossa alimentação, né? Os carboidratos, as proteínas e os lipídios. O carboidrato é fonte de energia. E aí é importante ressaltar que, por exemplo, nosso cérebro só funciona com carboidrato. Então, a gente vem falando muito em restrição de carboidrato, mas ela tem um limite. E aí muitas pessoas acabam restringindo por si só e ficam com enxaqueca, acabam ficando estressados e tem muito a ver com isso, né? A gente precisa do carboidrato para manter esses níveis de energia. A proteína é um fator estruturante, então ela vai ajudar nesse desenvolvimento muscular, ela tem esse potencial estruturador, influencia no nosso sistema imunológico. E aí, quando a gente tem um déficit de proteína, né, a gente acaba tendo sofrimento em relação a isso. Por isso que é tão importante que exista equilíbrio. E o lipídio também, né? Muitos hormônios nossos são, né, derivados de lipídios, a gente precisa, né, manter os níveis de lipídios adequadamente. Então, a questão é o equilíbrio desses 3 principais macronutrientes, como a gente chama. E a conta é simples, né, doutor? Quanto mais você se alimenta, mais você tem que gastar, e se você não gasta, você acumula. Aí tem uma região que se acumula mais, né? Essa região abdominal. Tem uma explicação por quê? Que tudo que parece que a gente come vem para essa região abdominal, né? Eu costumo dizer que é uma poupança invertida, né? Sabe? Quanto mais você come e gasta menos, mais vai acumular. O que é que significa essa gordura abdominal, principalmente nos homens, né? Mulher tem mais aquela gordura pera, que é aquela gordura mais no quadril. Isso reflete, na verdade, o quanto de gordura está sendo depositada nos órgãos internos. Entendeu? Então, assim, o organismo, né, digamos, quem nos fez é tão sábio que ele disse o seguinte, ó, vou colocar um alerta para você. Então, quando você começa a aparecer a barriguinha, a cartucheira, significa dizer o seguinte, ó, lá dentro eu já estou acumulando gordura, tá? E essa gordura que eu estou acumulando dentro dos vasos, ela pode ser muito perigosa. Quem tem 20, 25 anos já depender, está começando a ficar gordinho agora, né? Isso não é uma preocupação, mas a gente já falou, né? Saúde não é ausência de doença. Então, a gente precisa ao longo, eu digo geralmente quando um paciente jovem chega lá no consultório, eu geralmente digo a ele, ó, aconteceu alguém ou alguma coisa, se você acredita em Deus, foi Deus que te colocou aqui, porque é o seguinte, precisa dessa prevenção ao longo do tempo. Hoje você não sente, está com 20, 25 anos de idade, mas com 40 anos de idade a coisa começa a pesar e fica muito mais difícil de perder. A conta chega, né? Chega. A gente vai fazendo essa poupança, ela chega, às vezes chega ingrata por conta das nossas escolhas. Isso. Se a gente não teve uma escolha saudável, né? Então, quanto antes a gente precisa repensar nessa alimentação. Exato. É falar em reeducação, né? Porque muitas pessoas já cresceram, né? Sem essa educação alimentar, se alimenta de qualquer forma. Aí quando chega nesse momento da vida, se depara com essa prioridade de reeducação alimentar, mas aí tem um desafio que é a correria do dia a dia. Aí tem como a gente fazer esse equilíbrio, né? Alimentação saudável e correria do dia a dia. Se chega a um denominador comum, Sim. Como é que se chega? É difícil ou não é? Não, veja, é importante a gente ressaltar essa questão da reeducação alimentar. E é por isso que a gente fala tanto hoje em dia de começarmos a trabalhar a educação nutricional com as crianças. A gente tem uma dicotomia, né, de que as crianças devem consumir doces, salgados e os adultos devem permanecer em regime constantemente. E não é para ser assim. É para a gente ter uma alimentação balanceada desde sempre. E aí pensar que a reeducação vai ser muito mais difícil com o passar do tempo. Aí você vai denotar mais tempo, então é muito complexo, mas não é impossível. Eu acho que pontos principais é você entender qual é o objetivo, né? E aí pensar nisso, não esperar chegar, né, ao processo patológico para poder começar a mudar a sua alimentação e repensar. E ter programação. O planejamento é essencial para que você consiga se alimentar bem. Muitas e muitas vezes a gente cai, né, na problemática de não ter o que comer e acaba não podendo fazer escolhas. Então isso é muito complexo. Reeducar é possível sim, dá mais trabalho, mas aí tem, né, esse lado positivo de você conseguir não só emagrecer, mas também ter essas taxas equilibradas também, que isso é muito importante. Eu queria ratificar, porque isso é de fundamental importância que o doutor Ali está falando, tá? Então aquela criança que antes do almoço quer comer um biscoito, tá? Ou então essa criança não vai ter infância. A educação alimentar vem desde criança, então desde os 6 meses, quando começa a dar frutinha, que a criança começa a se melar, né? Evitar estar dando a rosina, evitar dando papa para a criança, estar dando fruta. Deixar a criança brincar mesmo. A criança ela vai pegar, botar na boca, é um alimento novo, claramente ela vai cuspir o alimento da primeira vez. E aí a família geralmente interpreta dizendo assim, ela não gosta de fruta e verdura, tá? Então essa questão da alimentação desde criança, de alimentar
né? Tomar café da manhã organizado, lanchar, almoçar. Ah, não, porque ela vai ficar com muita fome. Não fica com muita fome, entendeu? Ninguém morre de inanição, né? Então, assim, você, quer dizer, nas circunstâncias normais, né? Onde você tem comida, claro. E aí você vai passar, essa criança ela vai se habituar a isso, né? Então, vamos hoje sair do colégio, vamos hoje comer hambúrguer, ou então dentro dos colégios, né? A maioria dos colégios particulares hoje em dia tem cantina, lanchonete, né? Com cantina, com hambúrguer, e você não vê lanche saudável ali dentro da cantina, entendeu? Então, isso parte daí, né? Dia de sexta-feira, vamos comemorar hoje, então batata frita hoje na cantina, né? Isso é o erro alimentar que começa na infância. Você se premiar e você já começa desde criança. Aí voltando para o assunto, desde criança você está lá, ó, trabalhei tanto hoje o dia todinho que eu mereço uma pizza. Né? Essa questão do merecimento e essa questão psicológica com a alimentação é muito forte, né? Muito. E toda restrição, ela gera compulsão. Esse processo de recompensa, ele é muito danoso para todos nós. Quando a gente entende que o alimento ele é proibido, né, e que de alguma forma ele vai começar a lhe trazer, né, alguma vantagem. Então é por isso que é importante você entender que é só um alimento e que você vai poder consumi-lo livremente em alguma situação, mas que não necessariamente será todo dia e não em quantidades exorbitantes, sabe? Para você não colocar o alimento num patamar muito elevado e muito diferencial, que não é. E aí pensar no paladar da criança é extremamente importante, porque se a gente pensar que, por exemplo, o estômago de uma criança recém-nascida comporta mais ou menos 20 ml. No final do primeiro ano, em média 200 ml. E a gente superalimenta essas crianças pensando que elas estão com fome. E aí, a partir daí, vejam que ela vai se acostumar com um volume alimentar muito mais alto. E quando você chega na fase adulta, você vai entender que aquilo é fome e não necessariamente é. E respeitar, né? Como você bem falou, porque tem muitos pais que pensam que as crianças devem comer a mesma quantidade, né, que os adultos comem e começam, né, a criar ali uma situação chata, constrangedora, a criança já está satisfeita e eles insistem porque por muito tempo se acreditou que, doutor, as pessoas tinham que dar alimento para essa criança porque quanto mais gordinha, mais saudável essa criança seria. É isso. Às vezes até suplementação, né, de vitaminas, sem consultar os especialistas, os pais faziam por conta própria. Vamos só... Para poder, já que a gente tocou em criança, até os primeiros 6 meses com leitamento exclusivo, a criança pode ser gordinha assim, tá? Então aquela criança fofinha lá, bem gordinha, tá? A partir dali, certo? A questão da arrozina, que é carboidrato puro, né? Mocilon, outras marcas que existem, deve-se evitar isso aí, isso não é legal, é fruta mesmo, tá? E aí, justamente, você termina incorrendo nesse erro, vai andando nesse erro. E a alimentação é algo que é fundamental para você educar a criança. Pronto. Aí, essa criança passou para a vida adulta, ela vai vir com essa memória dela. Né? E aí, esse sistema de recompensa, né? Muitas vezes assim, essa criança não come a jujuba, ela não vai ter infância. Isso não tem nada a ver. Toda criança vai ter infância, toda criança, né, não vai ser uma jujuba ou então um biscoito recheado, principalmente. Você dá um biscoito recheado com aquele cremezinho, né? É muito ruim. É melhor que você compre só biscoitinho se for comprar sem nada. E para a criança, ela tem essa vantagem porque quem vai fazer a lancheira é o papai e a mamãe. Então, a correria do dia a dia da criança não vai afetar em relação a ela ter uma alimentação saudável. É prioridade e exemplo dos pais. Exato. Isso é o que vai pesar. Exato. E aí, a partir do primeiro ano de vida, a criança deve se alimentar igual à família. Então, a importância da gente trabalhar as famílias desde sempre, né? Muitas e muitas vezes a gente tem um déficit no consumo de frutas e verduras porque as famílias não têm esse costume. Verdade. E é lógico, está muito associado ao nosso passado social, né? Ao nosso passado de transição nutricional. A gente tinha um passado de desnutrição, então se preconizava uma alimentação muito mais rica em energia, mas hoje a gente não tem mais. A gente está com um histórico muito grande de sobrepeso e obesidade em crianças, muito derivado dessa alimentação inadequada. Então, é repensar mesmo. Agora vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais informações aqui no Assunto do Dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre alimentação saudável e correria do cotidiano. E agora vamos juntos saber o que é notícia na internet sobre o tema. Quem vai trazer essas informações para a gente a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Olá, ótimo dia para você. A informação de hoje está no G1. Além das saladas, começar a preparar as próprias refeições é um grande passo para uma alimentação mais saudável.
Falta de tempo e organização com o dia a dia tão corrido tem atrapalhado manter uma dieta saudável. Daí muita gente acaba optando por serviços de entregas de refeições prontas. O problema é que na maioria das vezes as opções ditas saudáveis são apenas saladas e ingredientes pré-processados. A gente sabe que não é tarefa fácil deixar hábitos ruins para trás, mas vale a pena o esforço e dar o primeiro passo. E para você ter uma rotina alimentar mais saudável, tem algumas dicas. Então, muita atenção para anotar tudinho. Primeiro é preciso se comprometer e organizar a agenda, separando um tempo para o preparo da comida. Tem muitas receitas práticas e saudáveis que você pode cozinhar para a semana. Aprenda também a fazer substituições, como por exemplo, substituir o arroz branco e massas, além de pães, pelas versões integrais. Gostou das dicas? Bora conferir outras lá no estúdio? É com você! Muito obrigado a Tânia Silva, né? Vários pontos importantes que ela trouxe aí nessa notícia da internet. Inclusive, ainda não consegui substituir o pãozinho, né? É difícil. Comprei ali uma massa de tapioca, mas dá um pouquinho mais de trabalho. Mas aí a gente tem que priorizar a alimentação saudável, né? Mesmo que dê um pouquinho mais de trabalho, sempre recompensa. Sempre vale a pena, né, Lígia? Sim, e pensar que a gente tem a opção, por exemplo, de congelar. Muitas pessoas ainda são receosas em relação a isso, mas acaba preservando os nutrientes. Você não precisa despender muito tempo, né, ao longo da semana. Então, a gente tem inúmeras alternativas. Alguns serviços de entrega de marmitas são serviços bons, que têm boas opções. Então, a gente tem que parar, analisar, se programar para poder conseguir encarar melhor. Tem que marmitar, né? Nunca esteve tão em alta. Sim. Marmitada. Pegar, fazer a comida em casa, trazer para o trabalho. Isso nunca teve tão em alta como está agora. Isso é muito importante. E também, doutor, é preciso se preocupar, né, com onde vai colocar essa marmita para poder esse alimento não se estragar e não ter uma complicação intestinal, por exemplo, Sim, né? isso é Tem que fundamental. ter essa preocupação. Sim, sim, sem dúvida. Primeiro, saber se vai ter local para geladeira, né, no trabalho. Saber também, não é difícil hoje em dia. Marmita é mais fácil porque você tem micro-ondas no trabalho também. Mas precisa também saber das regras, né, da Secretaria de Vigilância, onde você vai colocar essa comida. Se você trabalha no ambiente hospitalar, por exemplo, você não pode chegar e colocar na geladeira, que essa geladeira, por exemplo, vai guardar insumos da própria pessoa, urina, sangue, etc. e tal. Então você não pode misturar, né, e tentar ver alimentos que não sejam tão perecíveis, né? É bom procurar na internet, saber. Uma coisa que acontece bastante, principalmente, só voltando, a gente teve na época de Natal agora, e aí tem muita gente que costuma fazer o peru e deixa o peru o dia todinho e só vai comer, né, lá à noite. Então, veja, isso aí é uma forma, o peru ele é perecível, assim como carne é muito perecível. Então, tem que estar muito ciente do que está fazendo, se tiver uma térmicazinha, né, onde você possa deixar congelado para poder resolver isso aí, é importante. Ainda tem o RO, né? Lembrando do peru, tem gente que ainda no dia seguinte ainda vai se alimentar com aquele... a sobra, né? E não botou na geladeira na hora que foi dormir, né? Por causa da festa. Então, a festa ficou até isso é tarde. fundamental. Pois é. Aí o que é que pode ser feito, né, para essa marmita? É só, quando a gente fala em marmita, as pessoas só lembram do almoço. Mas não, eu posso fracionar também a minha alimentação durante o dia, se eu vou passar muito tempo na rua? O café da manhã começa pelo café da manhã. Então, a gente tem uma região que é rica em tubérculos, né? Então, batata doce, inhame, macaxeira são boas opções para que a gente possa congelar, inclusive. E até pensando que geralmente são tubérculos que a gente precisa descascar. Então, às vezes, você chega da feira, já descasca e bota congelado, porque eles vão durar mais tempo e você já tira, por exemplo, se congelou em porções, já tira a porção que você vai consumir, coloca para cozinhar ou já congela cozido. Então, outras preparações podem ser naturalmente feitas. Então, e algumas preparações, inclusive, que a gente não tem hábito de levar, mas que são boas opções. Por exemplo, ovo de codorna, os ovos, se você mantiver em temperatura, o ovo cozido, são boas opções. E aí, pegando o gancho do que o doutor Fábio falou, que é bem importante, as pessoas têm o mito de que deixar a comida em cima do fogão mantém o aquecimento. Não é. Então, terminou o preparo, é colocar em outro recipiente e colocar na geladeira, para que não tenha esses riscos de contaminação mesmo. Geralmente, o recipiente de vidro é mais indicado, porque quando você vai esquentar, quando se esquenta o plástico, parece que tem ali alguma complicação que pode até gerar câncer, doutor? Algumas substâncias, né? De fato, assim, o vidro é muito mais prático de você aquecer, até para ir para um forno também, se não tiver um forno de micro-ondas, entendeu? Então, é aconselhável, né, que vá realmente algo de vidro. Essa coisa do plástico, quando você derrete, bota no micro-ondas, derrete o plástico, não tem dúvida, tem algumas substâncias que podem derreter.
E quando se chega, né, já com essa ideia de querer restringir algum grupo alimentar, isso também é um perigo. As pessoas querem resultado muito rápido e começam a fazer essas dietas restritivas demais. Isso pode trazer alguma carência nutricional para o nosso corpo, doutor, e gerar daí uma doença, por exemplo, porque estava na moda, né, até pouco tempo, nada de trigo, né, sem carboidrato que se fala. Sem glúten, isso, low carb, né? Isso pode trazer uma complicação de carência de nutrientes para o nosso corpo? Sim, veja, a orientação da nutricionista é fundamental, tá? Porque, veja, se você é uma pessoa que tira o glúten da sua vida, né? O glúten é para ser retirado nas pessoas que têm doença celíaca, que é a doença ao glúten, né? A intolerância ao glúten. Se você tira, e não é raro acontecer isso, as pessoas fazendo essas dietas, tirando o glúten da dieta, quando voltam fazem intolerância. É verdade. Aí a pessoa, você está vendo que você tinha intolerância? Não, na verdade você tirou o glúten, né? E aí você voltou com intolerância. Isso não é raro. E o que ela falou no começo, né? São o tripé da alimentação: carboidrato, gordura e proteína. Então, se você tira o carboidrato, você está deixando, né? Você tirar o carboidrato sob a orientação de uma nutricionista é uma coisa, né? Você está lá, ela está sabendo que ela está fazendo, chegou em determinado ponto, pronto. Agora vamos reorganizar a sua alimentação. E é como a vida toda, né? Você precisa dar um momento, uma carga maior em alguma coisa, depois você rever e ver como é que vai fazer, como vai continuar a sua vida. Nada de entrar no modismo, né? Não. Por conta própria. Não. É perigoso. Muito perigoso. E muitas pessoas chegam com a ideia de que, eu conheço uma pessoa que fez uma dieta e a dieta funcionou, mas assim, existem muitos fatores que influenciam. Por exemplo, a perda de água. Muitas vezes aquele peso que você acredita ter perdido, na verdade, não foi um peso. E muitas vezes você retira o glúten e diz, eu tive um efeito de perda de peso, mas pense que você talvez retirou de um alimento que você consumiu em grande quantidade. Então você vai ter um efeito, o que não quer dizer que você vai estar bem nutrido. Essa questão da intolerância após restrição é muito comum. Também em relação à lactose, as pessoas hoje em dia têm uma história de que não se pode consumir leite derivados, e aí repensar aquelas pessoas que sim, têm alergia à proteína do leite de vaca, têm intolerância à lactose, ou está com uma desbiose intestinal. Isso é bem pontual, são casos muito pontuais, não se aplica à maior parte da população. E também pensar que muito daquilo que a gente falou em relação ao consumo excessivo tem a ver, sim, com questões psicológicas e questões que a gente associa à restrição. Então, as próprias memórias afetivas, né? Então, para que retirar um grupo? Né? A ideia é que seja balanceado, do mesmo jeito que a saúde é um conjunto muito complexo, né? Nós somos seres biopsicossociais, então é um complexo muito grande. A alimentação também é isso. Lógico que vai ter um momento que você vai estar numa festa e vai consumir algo diferente, não quer dizer que você não possa, sabe? Então, a retirada é sempre muito prejudicial. E para começar, né, um acompanhamento com um especialista, eu preciso fazer uma triagem, fazer um check-up, é interessante? E eu vou no clínico geral e posso pedir, doutor, um check-up para ver minhas taxas? É no simples exame de sangue que se chega e o caminho é esse mesmo, ir no clínico? O caminho é ir no clínico, não é? Você precisa, o clínico, digamos assim, é o maestro das especialidades, né? Então você vai no clínico e o clínico ele vai olhar o que você vai fazer, se você tem uma intolerância à glicose, por exemplo, se você tem a possibilidade de ter uma intolerância ao glúten, enfim, e lá ele vai fazer uma conversa que, lembrar, o mais importante da consulta não são os exames em si, mas essa conversa toda para poder entender, porque muitas vezes o problema da alimentação está na parte psicológica, né? E aí você precisa saber o que é que eu tenho de deficiência. Uma pessoa que nunca se operou de nenhuma cirurgia, que nunca tirou o estômago, é muito raro ela ter uma deficiência nutricional, tá? A não ser que ela seja restrita mesmo, não se alimentar. Mas a gente está falando de outro tema. Esse tema da gente está falando das pessoas obesas, né, e que vão procurar o consultório, que geralmente procuram vitamina, querem uma pílula milagrosa, né, quer passar um remédio que ouviu falar que melhora. Isso é muito perigoso, porque pode ter remédio para você urinar, pode ter remédio da tireoide, que aí você está dando algo que não tem nada, você não tem doença e a pessoa está dando remédio para poder tentar mascarar uma perda de peso. Então o clínico ele vai te orientar, né? Assim como eu trabalho com nutricionistas sempre, entendeu? Indico nutricionistas, porque eu acho que essa terapia multidisciplinar é o que funciona, né? O médico deixou de ser aquela pessoa detetora de todo conhecimento, né? Hoje a gente tem um conhecimento muito horizontalizado, então cada um na sua área, e a gente vai trabalhando em parcerias para poder... se complementando, para chegar a essa qualidade de vida para a nossa população, e a expectativa de vida está aumentando, né? Então a gente precisa mais do que nunca
dos profissionais da área de saúde. E é muito importante quando a gente fala, né, em buscar informação, em buscar ajuda com especialista, porque em meio agora, né, às redes sociais, aos influenciadores, tem muita gente que não tem informação e está passando dicas, né, de restrição alimentar, dicas até de como se alimentar, né, como perder peso, e isso pode também representar um risco. Então, se quer fazer essa reeducação alimentar, procure um nutricionista, que é quem estudou e tem propriedade para falar sobre isso. Não é verdade? Exato. É extremamente importante. Uma coisa até que a gente já pontuou anteriormente. A gente tem muitas informações sendo disseminadas, muitas vezes as pessoas ficam confusas e chegam, né, sem saber o que fazer. Então, procurar realmente uma pessoa que possa lhe orientar, que tenha especialidade para isso. Então, começar com o médico, né, entender se realmente você não tem, né, nenhuma patologia e, a partir daí, traçar objetivos e objetivos reais. Lembrar que tudo é um processo. E aí, falando do emagrecimento, que geralmente, né, é nossa grande queixa, pensar que você não ganhou aquele peso do dia para a noite. Então, é um processo também. Você precisa aprender, né, a repensar as coisas. Essa ideia de que a gente tem tudo muito fácil hoje em dia, até as informações, faz com que a gente queira resultados muito rápidos e que geralmente eles vêm associados a grandes perdas, ou ao reganho de peso muito excessivo após, ou a doenças, né, como os transtornos alimentares e outras patologias que podem vir com esses excessos. Então, muita atenção ao que você acessa na internet. Tem muitas verdades, mas também tem muitos mitos e coisas que podem complicar. Aí tem gente, doutor, que gosta tanto de pesquisar sobre determinados assuntos que já chega assim no consultório dizendo, doutor, eu tenho isso, isso e isso, e eu preciso que o senhor faça isso, isso e aquilo. Verdade. Tem pacientes desse tipo, doutor? E qual a orientação para as pessoas que agem dessa forma, né? O excesso de informação, quer até receitar, né, algumas medicações. Eu vou fazer só um paralelo. Você, quando vai procurar, você quer fazer um financiamento ou você quer juntar dinheiro, você procura uma pessoa que é especialista naquilo, né? Então, de fato, ajuda, não vou dizer que não ajuda, é uma realidade. O médico também tem que estar preparado para isso, porque hoje em dia é uma troca de informação. Mas eu costumo orientar meus pacientes, não vá no Google, tá? Não se impressione, porque vai ter muita coisa. E aí eu preciso entender por que ele foi ao Google. A minha consulta tem muita conversa, eu gosto muito de conversar para poder entender o que é que está acontecendo. Que se chama o exame clínico? Que se a anamnese e o exame físico, né? Então assim, eu converso bastante para poder entender qual é essa expectativa, por que ele foi atrás de tanta coisa na internet, né? E o que é que eu posso explicá-lo, né? Ele vai vir com a dúvida, ele vai dizer, não é assim, assim, e geralmente diz, olha, eu quero uma ressonância do cabelo até a ponta da unha, né? Isso não faz sentido nenhum, assim, não existe nada do ponto de vista da literatura médica, você sair fazendo exame à torta e à direita, né? Existem alguns exames preconizados para você fazer, como screening, para você procurar alguma doença, mas assim, não é qualquer exame que você vai sair pedindo. Então isso é fundamental mesmo, e o médico tem que estar preparado, eu digo isso muito aos meus residentes, né? Para esse tipo de desafio. A pessoa vai lá, ele tem acesso à informação, e ele já vai chegar trazendo informação. Você tem que ter a tranquilidade para entender e conseguir dirimir essa dúvida dele, né? Vamos incluir mais pessoas aqui no nosso bate-papo. Tem muita gente já interagindo aqui no nosso WhatsApp, 99209-4819. Tem dúvidas? Manda para a gente. Vamos repassar agora ao vivo para os nossos convidados. A primeira pergunta, a pessoa não se identificou, mas pergunta o seguinte: será que podemos controlar o diabetes apenas controlando essa alimentação? Tendo uma alimentação saudável, é possível eu controlar meu diabetes sem tomar medicação mais? Não. Complicado. Lembrar que o diabetes, assim como a hipertensão, são doenças crônicas. Então, ele vai ter um benefício, né, dessa queda da glicemia com exercício físico e uma reeducação alimentar, mas a medicação vai ser utilizada sob prescrição médica. A medicação é a insulina, então ele não deve retirar por conta própria. Nem modificar a dosagem, também que é muito comum. Ele vai meio que modificar, reeducar a alimentação, porque é necessário, né? Ele não pode estar mais exagerando como ele fazia antes, porque tem essa questão da resistência insulínica. Né? Exato, porque pensando inclusive no diabetes especificamente, ele tem as complicações, tanto da hipoglicemia quanto da hiperglicemia a longo prazo. Então a ideia de manter essa alimentação adequada é justamente isso, é evitar maiores fatores, né, em relação às consequências da doença. Mas... E a preocupação não é só com doce não, né? Não. Porque tem gente que pensa que é só restrição de açúcar e está tudo tranquilo, né? Assim não, né, doutor? Você começa, é importante a restrição de açúcar, né? Mas assim, outros alimentos podem se transformar em açúcar, tá? Essa reserva da gente que está sob gordura aqui, ela se transforma em açúcar. Né? Então, talvez só entendendo a dúvida do telespectador, talvez o seguinte,
existe uma entidade que não é diabetes, que a gente chama de intolerância à glicose, tá? Onde os consensos já autorizam a começar a medicação porque essa pessoa provavelmente vai evoluir para diabetes. Nesses casos, a gente pode repensar em tirar a medicação caso a pessoa consiga diminuir os níveis de glicose para baixo, o númerozinho mágico que foi inventado pela comunidade médica abaixo de 100, tá? Então, você pode repensar em tirar. Mas, via de regra, o paciente que o médico, quando começa um remédio para diabetes, nessa intolerância, nessa pré-diabetes, como a gente chama, é porque a maioria da população já está num ritmo galopando para diabetes. Vamos a mais participações aqui. Outra dúvida, a pessoa não se identificou, mas fala aqui o seguinte: tem um filho com 8 anos de idade. Quando ele tinha 3 anos, ele comia de tudo, assim, feijão, verduras. Só que hoje, aos 8 anos, ele não quer comer de jeito nenhum, nem feijão, nem verduras. Aí eu converso com ele, explico os benefícios do feijão, também das verduras, mas não se chega ainda no denominador comum, nem ele não cede de jeito nenhum. E ela disse que está muito preocupada. O que ela poderia fazer, né, para voltar, para convencer ele novamente, ele voltar a se alimentar de forma saudável, com verduras e com o feijão? Então, primeiro tranquilizar a mãe, que é comum, né, nessa fase, tem o que a gente chama de neofobia alimentar. As crianças acabam realmente tendo um decréscimo da velocidade de crescimento e acabam consumindo menos, o que pode fazer também em relação ao meio social que elas façam outras escolhas. Importante pensar nesse momento é que a alimentação da família seja balanceada, porque a alimentação da família é que vai influenciar efetivamente. Então, não adianta a gente incentivar a criança a comer verduras se não é comum na casa. E outro ponto é sempre ofertar. Não como a gente fazia no passado, né, com a sandália na mesa, ou obrigar a criança a comer. São movimentos, inclusive, que causam mais aversão. Mas que aquele alimento esteja sempre à mesa, sempre peça para que ele coloque o prato, repense a forma de fazer as preparações. Então, se pode deixar mais colorido, se pode colocar uma verdura dentro de um omelete, outras formas de apresentação. Tritura, né, essa verdura. Exato. Ele nem vai perceber. Por exemplo, a couve-flor. A gente fala muito das verduras e, por exemplo, você pode fazer uma couve-flor gratinada e repensar outras formas de apresentação para que a criança chegue nisso. Tá? Mas acho que o principal movimento é familiar nesse momento. Isso, aí é justamente isso. Qual é o exemplo da família? Aí, eu quero que ele coma feijão, mas a família não está comendo feijão, a família não está comendo a carne, né? Isso é fundamental, lembre-se. As crianças, elas copiam os adultos, tá? Então, se é a criança que está lá no meio de pessoas que só vão comer sobremesa, comem errado, ela vai repetir o que ele está fazendo. Aos 3 anos ela não repetia, porque ela não tinha esse discernimento ainda. Mas agora ela começa a ver o movimento de casa. Então isso é fundamental. O primeiro é o dever de casa do adulto. Tá? Faço o que eu digo e faço o que eu faço. Então, exatamente. Vamos mudar aí a situação para que a criança se alimente de forma saudável e crie esse hábito. Mais uma vez, licença aqui aos convidados. Vamos a uma rápida pausa para você beber uma água, tomar um cafezinho e aguardar a gente. Até já. Já estamos de volta com mais assunto do dia para falar mais sobre alimentação saudável. Tem muita gente aqui participando, interagindo. A gente vai voltar a responder a sua dúvida. Você que está em casa ainda tem perguntas? Manda para a gente, 99209-4819. É aqui o nosso WhatsApp, você pode participar e a gente repassa ao vivo aqui as perguntas aos nossos especialistas. Já tem a pergunta aqui do Kleber Vital. Kleber, ele é inclusive jornalista, nosso companheiro de trabalho. Ele mora em Águas Compridas e tem a seguinte dúvida. Ele diz que, pelas explicações e pelo que ele sabe também, a alimentação balanceada é essencial à vida saudável, sobretudo, né, uma alimentação rica em frutas e verduras. Mas a preocupação que ele tem é em relação aos agrotóxicos, porque a quantidade de agrotóxicos que tem nessa alimentação, né, tem causado doenças graves. Como é que se lida com esse dilema? O que a gente poderia dizer aqui para o Kleber? E importante essa indagação dele, é realmente uma realidade nossa atual, né, infelizmente. E aí pensar que hoje na Recife, região metropolitana, a gente tem um grande crescimento das feiras agroecológicas. Então são boas opções, tanto em relação, né, ao consumo dos orgânicos, que são os indicados, quanto em relação ao preço. Vocês vão encontrar uma variedade muito grande. E uma coisa que é extremamente importante falar em relação às frutas e verduras é que muitas e muitas vezes a gente chega para fazer a compra
E a gente acredita que aquelas frutas e verduras que são mais bonitas, vistosas, de tamanho maior, são as mais indicadas, não necessariamente. Então, repensar esse modelo de beleza para as verduras. Muitas vezes uma que tem um pequeno machucado, que tem um tamanho menor também é indicada, e às vezes vem com valor menor. E muitas vezes essas que vêm, né, muito mais bonitas são realmente mais cheias de agrotóxicos. Seria... E se não tem como, né, visitar uma feira orgânica, comprando esse alimento, coloca lá na solução 2 litros d'água para uma colher de água sanitária, como é que seria? De hipoclorito, exato. Fazer a sanitização é importante, né? Então deixar na solução por 15 minutos, mas existem alguns estudos que falam que o consumo de vegetais, ele é protetivo por si só. Então acho que repensar a questão dos orgânicos é importante, inclusive para que a gente comece a incentivar as políticas públicas, né? E cobrar dos nossos governantes esse incentivo, mas a princípio que ele retome realmente o consumo e tente fixar suas energias nisso. Vamos à próxima participação, agora é da Cibele. Doutor, ela quer saber se é mito ou verdade que quem faz tratamento com corticoide fica mais inchado, ganha mais peso? É mito ou verdade? Por que isso acontece? É a dúvida aqui da Cibele. É verdade. Fica mais inchado. Mas assim, tratamento com corticoide, isso é muito complicado entender o que ela está querendo dizer. Porque você fazer eventualmente um corticoide para uma laringite, não é para uma sinusite, isso não vai dar essa repercussão toda que ela está pensando, tá? Mas se uma pessoa tem uma doença reumatológica, né, feito lúpus ou qualquer outra doença reumatológica, que precisa tomar corticoide por anos a fio, enquanto está começando a tomar outra medicação que a gente chama para suspender o corticoide, de fato isso é verdade, mas lembrando que corticoide é uma droga, é uma faca de 2 gumes. É uma excelente droga, mas ela causa muito efeito colateral. Tá? E aí é só com prescrição médica, né, doutor? Somente, isso. E se você está tomando corticoide aí e não voltou para o seu médico, volte, porque assim, às vezes a gente prescreve corticoide, a pessoa melhora, aí como melhorou, continua tomando corticoide e não volta mais. Tá? Corticoide só se toma durante o tempo. Excelente explicação. Vamos agora à pergunta do Marcos. Marcos dá parabéns aos convidados pelas explicações. Parabéns ao programa pela escolha do tema, a gente agradece ao Marcos e ele quer saber o seguinte, como explicar os alimentos? Ele coloca aqui a seguinte observação: comer pela manhã como um rei, à tarde como um príncipe e à noite como um plebeu. Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa para compreender melhor, né? Porque a alimentação pela manhã ela tem que ser a mais rica mesmo possível, porque vai dar um pouco mais de sustentação para a gente encarar o restante do dia. Vamos entender aqui essa alegoria que o Marcos já descreveu para a gente. Pensando na nossa rotina mais comum, a gente tem realmente uma rotina pesada diurna, né? Então, pensar nisso é realmente requerer mais energia e mais nutrientes ao longo do dia. E aí, o café da manhã com a quantidade maior de nutrientes faria diferença. Mas isso vai depender da pessoa, né? É como a própria ideia do comer de 3 em 3 horas. A ideia é que você siga seus sinais de fome e saciedade, que é uma coisa que a gente perdeu ao longo do tempo. O bebê tem muito bem, né? E ele se amamenta pensando realmente no fluxo que ele precisa e no tempo que ele precisa. E a gente, infelizmente, por conta da rotina, acaba não tendo mais. Então, repensar a sua fome e saciedade e pensar também como é essa sua fome. A gente pede que o termômetro seja, se eu consumo um lanche e chego no almoço conseguindo consumir direito às refeições, porque quando a gente tem muita fome, a gente acaba não fazendo a crítica das quantidades, acaba consumindo tudo, né, que é realmente o movimento da fome. Então, acho que é bem por isso. Então, pensar na rotina é mais pela fome e saciedade. Mas só uma coisa, viu, Marcos? É comer de manhã, né, como um rei, né, ele colocou. Foi, como rei. Mas não é você, por exemplo, cuscuz com bacon, com calabresa, tá? Então, assim, digamos assim, é interessante isso, é interessante comer menos à noite, principalmente por outras doenças, refluxo, né? Ter uma alimentação ali 6, 7 horas já está terminando de se alimentar, mas não é isso que ele está dizendo, para poder entender que comer como um rei não é comer uma picanha de manhã, sim, não é? Tá feijão com arroz. É uma comida saudável, né? É um bom café da manhã, com frutas, enfim, com tudo. Próxima participação aqui é da Vânia. Ela queria saber o seguinte, doutor, em relação ao exame que se pede para saber se tem ou não diabetes. Ela disse que fez o exame, deu mais ou menos 90 de glicose e ela fala que na verdade já estava com diabetes. Ela disse, muita gente não conhece um exame mais aprofundado para se saber, porque eu acho que é aquele que fura a ponta do dedo, né? Ela disse que fez aquele mais simples,
e deu 90 e quando ela foi investigar mais a fundo, ela já estava diabética. Pelo que entendi, é mais ou menos isso, que foi um texto um pouquinho grande, vou tentar resumir. Quando se eu dar essa primeira explicação, tem um segundo exame que se faz, que ele é mais assertivo, a gente poderia falar assim? Vamos lá. A população, ela termina tendo mais acesso, talvez seja isso, eu vou tentar entender o que ela estava falando. Tenha mais acesso àquele glicosímetro, né, que você coloca aqui, fura o dedo, né, porque tem uma pessoa que é diabética em casa ou não. Aquilo ali é importante para acompanhamento do diabetes, porque você tem uma estimativa de como está a sua glicose, tá? Então, a acurácia daquilo ali, ou seja, o resultado verdadeiramente verdadeiro, é mais difícil de a gente mensurar. Então, poderia estar dando mais para baixo um pouco. E aí, quando ela foi para o exame de sangue, esse sim, que é a glicose em jejum, aí mostrou que ela tinha diabetes, tá? Isso pode acontecer. Ou o inverso, né? Então, quando ela foi fazer o do sangue, tá? Deu diabetes, aí depois quando ela começou a medir no dedinho, se ela, de fato, começou a tomar medicação, começou a fazer dieta, os níveis voltaram normais, mas às custas de medicação, entendeu? Então, ela não deixou diabetes, não deixou de ser diabética. Então, você tem pressão alta e toma remédio, a sua pressão, ela tem que voltar para o normal. Mas você não deixa de ser hipertenso, não deixa de ter pressão alta. Se você tirar o remédio, a pressão sobe. De novo. É mais ou menos o mesmo princípio. A próxima pergunta é da Rubenita, que mora em Olinda. Ela tem 58 anos, pesa 50 quilos, tem 1,60 m. Ela tem um colesterol de 230. Ela diz que toma civastatina, eu acho que é esse nome, de 40, porque sente muita dor muscular. Posso trocar pela alimentação saudável? Não. E aí a gente retoma aquela discussão anterior. Ela precisa do acompanhamento médico para poder acompanhar a dosagem, os níveis dela, já que ela está dizendo que fez um exame e o colesterol ainda está acima dos níveis recomendados. Né? O importante, já que ela fala de dores musculares, é investigar e também pensar, por exemplo, na inserção de alguma atividade física ou de alguma coisa que auxilie nesse movimento. Mas aí suspender não. Mas eu acho que ela só tem a ganhar quando ela, né, muda essa alimentação, né? Faz a alimentação saudável, toma medicação, com certeza, né, ela vai ter um bom resultado. Relatar ao médico dela que ela está sentindo dor muscular. Tá? Um dos efeitos colaterais da simvastatina é dor muscular, tá? Dor muscular, na verdade, quebra da moléculazinha do músculo. Mas ela precisa voltar ao médico para saber se realmente isso é do remédio ou não. Ou se é outra doença, né? Isso. Vamos à próxima pergunta. Ângelo, ele pergunta o seguinte: tomar bicarbonato de sódio diluído em água faz bem para a saúde? Porque eu ouvi falar que melhora o pH. É mito ou é verdade? A dúvida aqui do Ângelo. Vou dizer assim bem direto, é mito, tá? Evita essas coisas assim que não existe de pH. O pH nosso, tá? Do sangue da gente já é uma coisa bem equilibrada. Então, isso são tudo falácias, né? Você começa a dizer, é muito fácil impressionar o paciente com falácias, entendeu? Então, dizer, o pH, porque o pH é mais alto, o pH é mais baixo, isso, aquilo, outro. Nós somos um organismo pronto há milhões de anos, passamos por uma evolução grande, né? Então, não vai ser, por exemplo, agora alguém que chegou com a ideia de que mudar o pH vai mudar, vai equilibrar nada. Então, cuidado com essas coisas. E não tome. Não tome. Aí tem essa preocupação, né, do pH, também tem aquela questão de alcalinizar a água para poder ter uma digestão melhor. Isso também deve ser evitado. É falácia mesmo. Isso que o doutor falou é importante. A gente tem um sistema tampão muito poderoso. Se a gente tiver alguma desordem nesse nível, na verdade a gente vai estar seriamente adoecido e provavelmente em um estado, né, de hospitalização. Então, verdade. Então, não acreditem nisso, tá? O corpo se autorregula muito bem. Ok. Vamos a mais participações. Aí tem aqui a telespectadora que não se identificou, mas fala que a irmã dela tem a hemoglobina 7,5. A glicose deu 1,68. Porém, ela comeu muito a noite anterior, né? E o exame deu, né, essa questão meio que elevada, né, doutor? 168 a glicose. É hemoglobina glicada, né? É que ela falou hemoglobina. Isso. Ela botou hemoglobina 7,5 e a glicose deu 1,68. Isso, hemoglobina. Porém, ela comeu muito a noite anterior e fala o seguinte: de repente ela come 4 cocadas, biscoito recheado, né? Ela já está diabética com esse número? Assim, veja, está me trazendo dois exames, e como ela se alimenta, né? Cocada, biscoito. Então, o que é diabetes? O pâncreas ele produz insulina, tá? E quando o açúcar, a glicose, ela entra no sangue, o pâncreas ele lança a insulina no sangue para fazer com que essa glicose ela entre para a célula.
Então, o que é que começa a... E por que você engorda? Você engorda pelo esse excesso de insulina e não pelo excesso de glicose. Aí, na hora que o pâncreas ele começa a falhar, ele não consegue botar a glicose para dentro da célula e aí a pessoa tem diabetes. Então, diabetes, por isso que a gente diz, quando está em diabetes, quando tem a doença e pronto. Ela tem que, diretamente assim, falando... sem entender, mas de fato tem que cortar tudo isso que ela falou. E todas as coisas boas da vida ela tem que cortar. Todos esses supérfluos, né, que chamam atenção, tem que restringir porque o nível está bem elevado, né? Ela precisa voltar ao médico para fazer e chegar à conclusão, porque ela descreveu isso, mas não compartilhou com a gente se ela voltou ao médico para receber o diagnóstico do diabetes. Já estou entendendo que ela está com o médico, né? Porque ela chegou com o exame. Mas assim, tem que voltar para o médico, porque a diabetes é uma doença perigosa. Ao longo do tempo ela é muito perigosa. Né? Esse diabetes que a gente está falando, tá? Diabetes tipo 2. O 2 que é o adquirido, né? Que é justamente a resistência à insulina, que você vai se alimentando errado, vai aumentando a barriga. O 1 é uma coisa mais, antigamente chamada infanto-juvenil, né? E aí, de fato, é muito mais agudo como a pessoa se manifesta, né? Vamos a outra pergunta aqui do Leonardo, que mora em Maranguapium Paulista. Leonardo quer saber o seguinte: em relação às frituras, é melhor utilizar o óleo de cozinha normal, o azeite ou a banha de porco? Então, o primeiro... ideal é não fritar, né? Exato. Mas... A gente começa dizendo que o ideal é não consumir frituras ou só consumir em momentos bem pontuais. Pensando nesses três, a fritura tem uma característica muito essencial, que é o ponto de fumaça. Quem mais segura o ponto de fumaça, pensando na fritura por imersão, que é aquela que você usa uma grande quantidade de óleo e mergulha o alimento, é o óleo vegetal, ou óleo de soja ou girassol. E aí, esses óleos, que são óleos poliinsaturados, eles têm, né, um componente heterogênico muito grande, eles são transesterificados, então não são interessantes. Pensar nisso. A banha de porco ressurgiu recentemente, né, nas redes sociais e tudo, e ela é rica em gordura saturada. E aí os consensos de cardiologia e todas as nossas literaturas científicas já falam da gente de reduzir o consumo de gordura saturada, as carnes e a banha também. Então, o ideal é realmente que você evite as frituras e aquelas frituras mínimas, que a gente nem chama de fritura, mas um refogado que você faça com o azeite, né? Porque ele não alcança esse ponto de fumaça tão grande, então não faz, né, compostos tão tóxicos. Excelente explicação. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados, porque vamos acompanhar agora uma reportagem especial que mostra o esforço do funcionário público Rodrigo Daniel para manter uma alimentação saudável. Ele sofreu aí um efeito sanfona, né? E a gente vai entender agora esse efeito sanfona e quais as consequências, e depois a gente volta para comentar um pouco mais dessa reportagem. Acompanhe. Rodrigo é o verdadeiro exemplo do efeito sanfona. Em 2011, ele pesava 124 quilos e precisou fazer uma cirurgia bariátrica. Depois do procedimento, ele começou a pedalar e chegou a 87 quilos. Em 2016, após um acidente doméstico que rompeu os ligamentos do joelho, Rodrigo parou de fazer exercícios e voltou a engordar. A correria do dia a dia e a alimentação desordenada elevou o peso dele para 106 quilos. Quem já pesou o peso que eu estava, né, 124 quilos, você se depara com várias situações, né? Eu tinha problema de dor nas articulações, ficava cansado muito fácil e eu estava percebendo que com esse ganho de peso eu estava voltando a ter os mesmos problemas, taxas desreguladas, tudo isso. Então, foi esse estalo, né? A saúde. Realmente eu estava ficando muito cansado, com a rotina muito pesada, e eu estava percebendo que esse peso estava sendo um fator que estava dificultando muito a minha vida. Os riscos, né, principalmente, é de você estar cada dia mais ganhando peso, né, e estar se tornando obeso. E a obesidade hoje em dia é uma doença, não é só questão mesmo de estética, e através dela a gente vai adquirindo outras doenças. Então, diabetes, hipertensão, colesterol alto, então por isso que a gente precisa ficar atento, né? E essa questão da correria, a gente sabe que realmente é algo que não vai passar, a tendência só está piorando, então a gente precisa buscar estratégias para que a gente consiga se alimentar melhor de uma forma mais saudável. Mas a gente tem que partir do básico mesmo, arroz, feijão, legumes, a proteína, né, que pode ser uma carne, um peixe, um frango, ou até mesmo um ovo. Então, a gente fazendo essas preparações, né, organizando o nosso tempo. Então, em casa, no final de semana, você começa a preparar suas marmitas, congela, porque ao longo da semana você já vai ter essas preparações prontas em casa. Em 2018, Rodrigo começou a correr, daí voltou a perder peso.
Quando alcançou 98 quilos, percebeu que precisava organizar a rotina e a alimentação. A atividade que eu desempenho, ela requer de mim uma dinâmica muito grande, né? Então, eu trabalho o dia todo na Universidade Federal, e aí eu tenho que lidar com processos, tenho que lidar com pessoas, é um vai e vem muito grande, e realmente não só a cabeça, fisicamente você precisa ter uma disposição, você precisa estar bem para poder você desempenhar a atividade, né? Então, eu percebi que com a corrida de rua eu estava perdendo muito peso, muito rápido, né? E só que aí eu pensei, estou perdendo peso. Alguns amigos começaram a me orientar, olha, tá legal, você está perdendo peso, mas dá uma checada no acompanhamento de um profissional, não só um profissional de nutrição, mas um profissional também físico, um educador físico ou um acompanhamento na academia, porque eu comecei a perceber que eu estava perdendo peso, estava perdendo também massa magra, e precisava reforçar isso na academia, e precisava também que essa perda de peso fosse de forma saudável. A marmita foi a saída encontrada por ele. Assim tem alimento saudável para toda semana. No final de semana, principalmente no sábado ou no domingo, eu preparo as minhas marmitas. Eu faço marmitas com a alimentação orientada pela nutricionista, buscando sempre variar, e aí eu preparo para 15 dias e congelo. Tem a questão também financeira, porque se a gente for parar para pensar, se a gente mesmo começa a fazer a nossa alimentação, né, num lugar que a gente está pedindo fora, nos aplicativos, a gente vai ver que vai ter uma economia muito grande. E a gente também precisa entender que uma alimentação, para ela ser saudável, ela não precisa ser só de alimentos saudáveis, assim, né? Feijão, arroz, batata doce, não. Na sua grande maioria, sim, ela precisa ser disso, a nossa base. Mas claro que uma vez ou outra a gente pode pedir uma comida no aplicativo, sair para comer uma pizza, um hambúrguer. É toda aquela questão de equilíbrio, né? Não deixar que essas exceções virem uma rotina na nossa vida. Esta nutricionista dá dicas do que pode ser feito em casa para ter uma alimentação mais saudável. Olha essas marmitas. Tem legumes, purê de macaxeira com frango e panquecas de grão de bico. A gente pode fazer uma marmita com arroz, pode ser um integral ou não, para quem não gosta pode ser o arroz branco, porque nesse processo de resfriamento, né, ele vai desenvolver um amido resistente, então ele vai melhorar a sua composição nutricional, então é uma opção para as pessoas que não gostam do arroz integral. Colocar um feijão, colocar uma carne, ou um frango, ou um peixe e alguns legumes que você pode fazer no forno ou no vapor, para quem preferir, e congelar. Então, são opções simples. Então, é mais questão mesmo de organizar, né, de fazer um cardápio mesmo da semana, saber o que você vai comer, porque aí você já consegue direcionar e preparar os alimentos e fazer as compras certas daqueles produtos. É você priorizar a sua alimentação, né? É muito importante essa reportagem e o exemplo do Rodrigo é muito bom para a gente debater, porque ele fez a cirurgia bariátrica, perdeu muito peso, ficou satisfeito, depois relaxou, voltou a ganhar peso, aí viu que aquele peso que ele estava ganhando, né, e a falta de atividade física estava comprometendo até o rendimento dele no trabalho, porque ele trabalhava e não tinha muita disposição. Não tinha, né? O corpo não estava nutrido, né, doutor? Eu acho que é mais ou menos dessa forma que a gente compreende. Ele precisava se nutrir para poder dar um rendimento melhor ao trabalho. Sim, a cirurgia bariátrica é muito interessante, é uma solução, não é, que veio aqui, acho que talvez no Brasil, a gente esteja falando de uns 20 anos para cá, né, com uma cirurgia inicialmente que a gente chamava de fobicapela, que era desabsortiva, tirava além de pedaço do estômago, a gente fazia uma derivação, então diminuía também a absorção de nutrientes. E atualmente tem uma nova cirurgia chamada Slim, né, que você corta somente o estômago, tá? Essa outra era bypass? A outra era bypass, justamente. Bypass é perpassar, né? Digamos assim, você tira um pedaço do estômago e perpassa o intestino. Então, veja, é um regime forçado. A doutora Lígia falou aqui no começo, a criança nasce com 20 ml de estômago, ao final do primeiro ano já está com 200, né? Você aumenta 100 vezes ali, então 10 vezes. E aí você vê que isso aí vai aumentando proporcionalmente. O estômago, ele é a mesma coisa. Na hora que você opera, se você começa a dar comida de novo, ele vai dilatar novamente. Então, a pessoa que faz a cirurgia bariátrica tem que entender como é que está o psicológico dela também. Porque vai forçar aquilo ali, ela tem que entender que vai ser um regime forçado e ela tem que sair daquela vida dela. E é muito comum, veja, a pessoa que é gorda, ela come com culpa.
né? Então ela vai lá, come aquele biscoito, come aquele sorvete e come com culpa. Depois ela se vê emagrecendo, ela agora vai começar a comer sem culpa. E aí começa a ganhar tudo novamente, e aí vem toda a culpa. Nada adianta pra mim, nada serve, então a baixa estima vai lá pra baixo, né? A autoestima vai lá para baixo. Então, é importante você entender que aquilo ali é uma reeducação alimentar para você evitar fazer o que aconteceu com o caso do servidor público, né? Que ele ficou indo e voltando. Porque esse efeito sanfona também tem perigos, né? Até doenças cardíacas que se falam do tempo. Isso não é legal, né? Porque você vai engordar, né? A perda de peso pode ser muito rápida, porque você digamos assim, você entrar num controle e parar de comer mesmo, efetivamente, você perde peso muito rápido. Que tipo de comida você está comendo, se essa comida é efetiva em baixar o colesterol, as doenças ou não, e de repente você volta a comer comida que aumenta muito o risco de gorduras ruins para o organismo. Essa gordurinha que se deposita aqui, que a gente vê que está depositada toda lá no coração. E no caso, outro ponto que ele falou muito interessante da gente falar, né, que todo mundo quer perder gordura, ninguém quer perder massa muscular. E quando ele exagerou ali, né, ele começou a perder essa massa muscular também, que se chama de massa magra, né? Exato. E aí que é o grande problema desses emagrecimentos que a gente fala, né, de dietas muito restritivas, ou de você seguir, né, a dieta que foi indicada pelo vizinho ou que eu vi na internet. Você acaba sem ter o acompanhamento necessário e acaba perdendo componentes corpóreos, que no caso da massa magra são importantes para a imunidade, né? E aí ele relata muito disso, ele começou a ter perdas, então ele não ia conseguir ter um rendimento na corrida adequado. E aí é importante a gente reforçar que ele só teve melhora quando ele mudou o comportamento dele em relação à alimentação. Verdade. Quando ele começou a entender os movimentos que ele poderia fazer, certamente ele deve fazer exceções, né? Mas ele entendeu que o equilíbrio é importante e como alguns grupos são necessários no consumo no dia a dia. E ele entendeu com a ajuda do especialista que isso é muito importante. E hoje ele separa a marmita, né? 15 dias ele faz esse preparo, então você que está em casa, siga também esse exemplo, né? Com auxílio de um nutricionista, você pode montar esse cardápio da semana ou esse cardápio quinzenal e você vai ter um bom resultado e um bom acompanhamento. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Pega aí papel e caneta, anote as vagas e boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos conferir aqui as vagas de emprego para hoje. 2 vagas para costureira em geral, 2 oportunidades. A exigência para preencher uma dessas vagas é que você tenha ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 1.135. São 2 vagas para costureira em geral. Na sequência tem mais oportunidades de trabalho, vamos conferir. 2 vagas para serralheiro, 2 vagas. Exigência de ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.540. 2 vagas para serralheiro. E a última tela a gente confere agora, olha só. Uma vaga para estofador de móveis, 1 vaga. Ensino médio incompleto é a exigência, 6 meses de experiência, salário é de R$ 1.194. 1 vaga para estofador de móveis. Se interessou por essas oportunidades? Eleição da Agência Estadual do Trabalho e o telefone para contato da Agência Estadual do Trabalho é o 3183 7065, 3183 7065. Mais uma vez, desejo a você boa sorte para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. Vamos voltar a falar sobre alimentação saudável versus correria do dia a dia. Vamos também responder aqui as muitas participações. Tem muita gente aqui interagindo, a gente agradece esse carinho e audiência. Aí vamos aqui à próxima pergunta. A pessoa diz o seguinte: tem um filho de 8 anos, ele não come carne de qualidade nenhuma, não quer comer macarrão e nem comer arroz. Isso me preocupa muito. Ele gosta muito de cuscuz, cuscuz com leite e com um pouco de feijão também. Já dei várias vitaminas para abrir o apetite, foi aquilo que a gente falou no começo do programa. Deu várias vitaminas para abrir o apetite e até agora não. O que é que eu posso fazer? Eu não quero me identificar. Ela disse que gosta muito do programa e agradece também pelas explicações dos convidados. Como é que a gente poderia orientar essa mãe aqui?
O que é bom para o filho dela? O que ele come? Que ela fala que cuscuz com leite, às vezes cuscuz com um pouco de feijão. Isso é bom. Macarrão, arroz ele não quer, nem carne de tipo nenhum. Ele tem uma restrição de alguns grupos alimentares, né? Então, pensando que é uma criança que vai precisar de aporte de nutrientes para o crescimento, a gente precisa repensar essa alimentação e também entender as outras refeições, né? Ela falou pontualmente de algumas refeições. O interessante seria você levar para o profissional nutricionista e aí repensar também aquilo que a gente falou anteriormente. Como é que está a alimentação da família? Será que após a recusa desses alimentos é oferecida alguma outra coisa que ele acaba, né, saciando essa fome? Então, porque muitas vezes tem isso, a criança não almoça, mas em meia hora ela pede um lanche, é ofertado. Então, ela acaba não tendo mais fome e, lógico, nesse movimento ela nunca vai aceitar, certo? Então, sempre tentar dispor e conversar com ele, já que ele aceita com cuscuz e repensar mesmo como é que isso está sendo feito na família. Uma coisa que é muito importante, que a gente perde, inclusive, com essa rotina do dia a dia, que é o hábito de alimentar-se junto, né? Então, sempre que possível, os pais ou outros integrantes da família sentarem para conversar, né, ao entorno da refeição numa mesa, para que isso possa ser um movimento realmente, né, que ele entenda a importância disso, de proximidade com a família e comece a fazer uma conexão positiva com o alimento. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que pode ser uma questão nutricional, sim, né? Mas pode ser uma questão sensorial, isso é muito importante, sabe? Então, assim, ele come outros tipos de comida, né? Mas ele não bota alguns alimentos, carne, por exemplo, macarrão, arroz. Então, isso pode ser da ordem da fonoaudióloga, certo? Então, precisa ver se não existe algo sensorial. Às vezes, lembra no começo quando eu disse assim, às vezes a gente pega a comidinha, a criança põe na boca a comida e cospe. Se ela já não gostou, não é isso, tá? Então, ficou um pouquinho estranho o cardápio dela, me chamou a atenção esse cardápio dela dizer assim, não gostar do macarrão. Será que ela não gosta ou será que ele não suporta quando entra a textura do macarrão e ele cospe, tá? Então, isso é fundamental, procurar uma nutricionista, se tiver acesso a um pediatra, e se tiver, tentar também uma fonoaudióloga para ver se não tem algo do ponto de vista sensorial. Excelente. Vamos aqui a mais participações. Tem outro telespectador, ele não quis se identificar, mas ele perguntou o seguinte, mas para quem trabalha na construção civil, comer fruta no café da manhã? Aí bota um monte de interrogação, porque é uma rotina mais puxada, né? Só fruta para quem trabalha na construção civil? Não, né? Não, ele realmente vai ter uma necessidade de um aporte de energias muito maior. E aí a fruta ela pode complementar esse café da manhã, mas que vai ser integrado por outros componentes. E aí vem o próprio cuscuz, que é muito comum na nossa região, os tubérculos, né? Uma papa ou um pão, de preferência integral. Mas assim, vai ser complementar. É importante a gente falar disso, né? Que a gente tem muito essa ideia da difusão do consumo de frutas e verduras, mas que elas não vão, né, substituir alguns elementos que são básicos, né? Nesse caso, no café da manhã, no almoço, o feijão e o arroz. Vamos aqui a outra participação. A telespectadora tem 44 anos e não está conseguindo perder peso só comendo legumes, ela fala. Não pode caminhar porque tem dores nas articulações. O que é que eu devo fazer? Primeiro, procurar acompanhamento. É difícil a gente falar, né? É muito simplório a gente dar uma orientação geral. Então, até para conhecer o caso dela, entender melhor que movimentos. E aí, uma fala me preocupa aí, que é essa questão de só comendo legumes. E aí, a gente até já falou de não retirar nenhum grupo alimentar. Inclusive, né, para o processo de perda de peso, que pode ser ou não, o que a gente fala, inclusive, né, muitas pessoas acabam não diminuindo o número na balança, mas modificando os componentes corporais, como a gente falou da massa magra. Né, pessoas que tendem a ter mais massa magra não têm perda de peso efetiva, mas tem melhora de composição e melhora de exames bioquímicos também. Então, pedir para ela que não restrinja nada, inclusive porque esse movimento de restrição pode fazer com que ela acabe exacerbando em alguns outros alimentos. Então, procurar realmente um profissional para entender por que isso está acontecendo. E uma dica que ela pode ir fazendo já é fazer um inquérito do que ela come. Porque assim, às vezes a gente esquece que comeu um bolo na hora do almoço, quando chegou lá na frente comeu uma coxinha, aí quando chega de noite está muito cansada, aí vai e come algo. Então é fundamental ela fazer um inquérito, tá com um caderninho, segunda-feira, dia tal, tudo que ela comer. Porque a maioria das vezes é erro alimentar, tá? Você come além, a história da poupança invertida. Você come além do que deve. É bom lembrar também, né, como ela destacou que não consegue fazer atividade física porque
tem problemas de dores nas articulações. Lembrar quem está em casa que a gente não deve pensar só na atividade física para perder peso, né? A atividade física é importante para o nosso corpo, né, doutor? E tem diferença entre atividade física e exercício físico, né? Atividade a gente poderia compreender como deixar de esperar o elevador e subir de escada, por exemplo? Por exemplo, sim. Né? Você pode fazer recomendado caminhada 30 minutos 3 vezes por semana. Isso do ponto de vista cardiovascular, isso já é o ideal. Agora, para você perder peso fazendo exercício físico, você tem que fazer um exercício físico, digamos assim, vou falar de uma forma geral para a população, é extenuante, tá? Porque é para aquele que você está suando mesmo, que você não aguenta mais, sabe? E você fazer esse tipo de exercício, tem que ir primeiro para o médico para ver como é que está o cardiovascular, como é que anda tudinho. Essa questão de atividade física, né? Você pegar trabalho, como fazer trabalho? Eu acordo de 4 horas da manhã, vou para o trabalho, de ônibus, tá? Desce uma parada antes, tá? Em casa também, chega uma parada antes, desce uma parada. No trabalho, começa subindo o primeiro lance de escada, né? Isso assim, você vai ver que ao longo do tempo, daqui a pouco você está subindo 2, 3, 4 andares, né? Estacionamento, a gente tem muito disso, né? A gente só quer estacionar na porta do local. Então, deixa um pouco mais distante, dá aquela caminhada, dá preferência por sempre estar se exercitando. Se você for no shopping, né? Tem shopping aqui que tem escada até o último andar. Ninguém sobe, é todo mundo no elevador. Todo mundo no elevador. Né? Ou uma coisa até mais fácil, só um lance de escada, tem a escada rolante e tem a outra escada. Alguns shopping botam até um pianozinho para você ir subindo e tocando, para tentar motivar os clientes, mas de fato todo mundo dá preferência. Guinado, eu estou cansado, eu mereço, né? Enfim, já estou pagando caro, eu vou bem usar a escada. Né? Então, a mentalidade tem que ser outra, o mindset tem que ser outro. Vamos a mais perguntas aqui. A pessoa tem 1,55 m, está com 70 quilos, a telespectadora. Ela diz o seguinte: o que é que eu faço para ter 50 quilos? Porque ela acredita que está um pouco acima do peso. O que é que eu posso fazer para chegar aos 60 quilos? E se é certo eu ter 1,55 m e priorizar aqui os 60 quilos, que hoje eu estou com 70? É a dúvida da telespectadora. Isso é muito relativo, né? Ela colocou um objetivo que pode ser condizente com a realidade dela ou não. E é importante a gente ressaltar. Muitas vezes a gente tem a memória de um peso que a gente tinha no passado que está relacionado não só, né, à questão de saúde, mas às vezes a uma memória emocional. Então a gente pensa naquele peso que eu estava há 15 anos, eu estava no início da faculdade, era interessante. Então repensar realmente por que esse objetivo, por que esse peso. Realmente eu estou pensando na minha saúde, eu estou pensando na minha melhora. E o primeiro passo é realmente ela ter uma rotina alimentar mais distribuída, né? Pensar em inserir alguns grupos. Então, daqueles alimentos que a gente já falou, se você não consome, poxa, eu não gosto de brócolis, mas eu consigo comer couve-flor, fazer algumas inserções alimentares, já é um bom passo para a sua alimentação. Outra participação aqui, a pessoa disse que comprou manteiga extra, na composição havia 0,3 de gordura trans, e ela disse que não viu. E ao aquecer essa manteiga, ela soltou uma certa fumaça e rapidamente queimou. O que é que eu devo priorizar, né? Para ter o que uma boa manteiga precisa ter para poder eu consumir? Aí ela fala, o óleo sem cheiro é industrializado? É a Maria que mora no Pina. São duas perguntas que eu tentei resumir ao máximo aqui. Então, Maria, o ideal para a manteiga é que ela tenha creme de leite, cloreto de sódio e urucum. Assim, a manteiga, em geral, ela tem poucos ingredientes. Uma coisa extremamente importante a gente repensar de tudo que a gente está falando também é a leitura de rótulos, porque vai fazer com que você entenda aquilo que você está consumindo. A manteiga é de origem animal, então ela não deve ter gordura trans. Provavelmente não é uma manteiga pura. E a manteiga, tanto quanto a margarina, eles não aguentam grandes aquecimentos. Então é normal que ela faça uma coloração mais escurecida e realmente saia uma fumaça que, em geral, começa mais esbranquiçada e vai ficando preta. Então a manteiga ela não deve ser muito aquecida. Então, se você for submeter ao calor, a manteiga, de fato, é um calor rápido e em pequenas quantidades. E aí é importante realmente que ela leia o rótulo antes de consumir. E quanto aos óleos, em geral, os óleos vegetais não têm um cheiro muito forte. Então, geralmente, eles são inodoros. Tá? E aí, lembrar aquilo que a gente falou, o consumo prioritariamente dos óleos, de preferência o azeite de oliva extra virgem, deve ser cru, e não aquecido, principalmente não superaquecer. A última pergunta aqui, a telespectadora tem uma filha com 2 anos e ela tem intolerância à lactose.
Aí ela não come muito bem no horário da manhã. De manhã ela é meio que difícil de comer. Sempre oferece frutas, mas nem sempre ela aceita. Aí eu posso oferecer iogurte no café da manhã, Danone. Qual a melhor opção de café da manhã para as crianças como um todo? Intolerância à lactose, dificilmente ela vai conseguir comer iogurte, né? Danone. É porque tem que saber se é intolerância à lactose ou se é alergia à proteína do leite da vaca. São duas coisas completamente diferentes, tá? Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, não dá para comer nenhum derivado de leite, tá? Exceto, claro, com medicação que você toma antes de... Mas precisa ter a consulta com o médico, com o clínico ou então com o gastro. Diferentemente disso, é intolerância à proteína do leite. Aí, de fato, é uma coisa bem mais elaborada, precisa ter um cardápio muito mais elaborado, que é um pouco mais difícil realmente de conduzir. Evitar os iogurtes, né? E no geral, frutas que ela falou. Sim, as frutas podem fazer parte, os tubérculos, e aí a gente tem que integrar a criança à alimentação da família. Então ela pode fazer um café da manhã comum, que esse nosso café é regional. Ela pode consumir um cuscuz, ela pode consumir uma tapioca, e aí, lógico, se tiver consumir o queijo, vai ter que ser sem lactose, e aí não exagerar. E aquelas pessoas que não têm intolerância não devem fazer consumo desses produtos, inclusive pessoas que têm diabetes, né, porque ele vai ter um aumento da glicemia. Então ela pode, um ovo cozido, fazer uso de outros alimentos, e aí é o que a gente chama de comida de verdade, né, para que ela comece, inclusive, a ser introduzida num hábito mais adequado para o dia a dia. Vou pedir licença pela última vez aqui aos nossos convidados. A gente vai conferir agora o resultado da enquete, aquela pergunta que a gente fez no começo do programa. A pergunta foi: a correria do dia a dia interfere na sua qualidade, né, na qualidade da sua alimentação? Das pessoas que ligaram para a gente, participaram, 65% disseram que sim, que essa correria diária vem interferindo na qualidade da alimentação. 35% disseram que não. A gente agradece a você que ligou, que participou, e espero que você coloque em prática as dicas que foram repassadas, porque mesmo com um dia corrido é possível você se programar, se planejar para ter essa alimentação saudável. Queria agradecer bastante aqui a participação dos convidados, foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Lígia Barros, nutricionista, muito obrigado. Considerações finais, aquele último recado, fica à vontade, Lígia. Então, foi um prazer estar novamente, um prazer, doutor Fábio. Então, para toda a população, que vocês tenham mais programação em relação à alimentação e possam buscar comidas de verdade, né? Consumir mais coisas in natura. A gente tem uma frase de um pesquisador chamado Michael Pollan, que diz que quando a minha avó não conhece a comida, você não deve consumir. Então, é repensar mesmo, né, a nossa história em relação à alimentação, descascar mais e desembalar menos. Muito obrigado. Também queria agradecer ao Dr. Fábio Queiroga, ele que é clínico geral e preceptor de residência em clínica médica do Agamenon Magalhães e do Hospital Miguel Arraes. E do Hospital Miguel Arraes. Doutor, muito obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado pelo convite, não é? Foi um excelente programa, doutora Olivia, obrigado. E dizer o seguinte: quem geralmente é bom em desculpa, geralmente não é bom em outra coisa, né? Então é fundamental você mudar o mindset, mudar o seu mindset de vida para poder você ter uma alimentação mais saudável. Mesmo nesse corre-corre, a gente já viu um exemplo muito bom aqui do rapaz lá, que ele conseguiu mudar tudo e se organizar para ter uma vida saudável. Vamos priorizar essa alimentação saudável para ter mais qualidade de vida, viver mais e viver com qualidade, viver mais e melhor. Muito obrigado a você pelo carinho e audiência, obrigado mais uma vez aos convidados, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado mais uma vez. Não se esqueça que amanhã teremos um novo encontro ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da nossa Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!